Para você desconstruir essa pós-verdade, é muito difícil. E a vaquejada, o que ela enfrentou foi isso, foi uma pós-verdade, foi uma mentira. Para você ter ideia, no voto do ministro, ele dizia que a gente usava pimenta no ânus do boi para o boi correr, ele dizia que a gente usava caco de vidro furando o boi para o boi correr, ele dizia que a gente dava inúmeros choques elétricos no boi antes do boi sair da porteira. Às vezes as pessoas questionam as regras, questionam as leis, questionam algumas coisas. Por que fizeram isso? Nada ali foi feito porque se quis fazer. Ali foi imposto. Você tinha duas opções: ou você aceita o que nós estamos impondo, ou acaba. O que é que você faz? Aceita. Então, quando você, às vezes as pessoas, a questão do top, porque o top foi imposição, meu amigo. Nesse processo, o que é que eles mais, assim, colocaram dificuldade, né? Dificultaram mais. Animal, não foi? Na verdade, é uma ignorância. E até, na época, eu escrevi um artigo, foi publicado em uma revista nacional, e era em 2016. Existe um dicionário britânico, né, da Inglaterra, obviamente, que ele fala que ele escolhe a palavra do ano. E naquele ano a palavra do ano foi pós-verdade. O que é pós-verdade? Na verdade, a pós-verdade é uma mentira ou uma fake news. Pós-verdade é uma coisa que você inventa, uma palavra que você divulga, sendo mentirosa. Para você desconstruir essa pós-verdade é muito difícil. E a vaquejada, o que ela enfrentou foi isso, foi uma pós-verdade, foi uma mentira. Para você ter ideia, no voto do ministro, ele dizia que a gente usava pimenta no ânus do boi pro boi correr. Ele dizia que a gente usava caco de vidro furando o boi pro boi correr. Ele dizia que a gente dava inúmeros choques elétricos no boi antes do boi sair da porteira. Tudo mentira. Que danado usa pimenta no ânus do boi. E caco de vidro. Então, assim, tudo mentira. Só desconstruindo. E para você desconstruir uma mentira dessa, você pega 11 pessoas ali, que são os ministros, que não são do Nordeste. E alguns do Nordeste não conhecem também a vaquejada, porque não são do interior, porque não tiveram essa vivência. Para você convencer o cara que aquela queda ali não faz nada no boi, como é que você convence? Como é que você desfaz e desconstrói uma mentira como essa? É muito difícil. Você ter ideia, tem uma veterinária que foi para Bahia, ela disse, ela escreveu um livro, um artigo, publicou na internet, ela diz o seguinte, que quando o boi cai, explode os vasos sanguíneos do boi. Caramba! E ali ele tem hemorragias internas, irreversíveis e tal. E aí eu tive um debate com ela, foi o último debate que ela participou comigo, que foi no Senado. Eu disse a ela, a senhora é um talento desperdiçado. A senhora é a primeira veterinária que faz diagnóstico à distância com a câmera fotográfica. A senhora está sendo mal aproveitada. E por que a senhora está sendo mal aproveitada? Porque a senhora está olhando o boi e está tirando todas essas conclusões e botando no artigo e publicando ele na internet como se artigo científico fosse. No olho. Nós fizemos um trabalho fantástico com um grupo de veterinários aqui de Alagoas, de Pernambuco. Eles se juntaram em associação. Eu esqueci o nome da associação agora, desculpa aos meus amigos veterinários. Eu participava junto com eles, acompanhando. Eles fizeram um exame por amostragem de 400 bois. Como era o exame? Porque é o seguinte, você dizia, não machuca, né? O boi não machuca. O boi cai e ele não machuca e você tira o raio-x, aí ele fez, mas a lesão é interna. Como é que você vai provar que não teve lesão e que teve lesão interna? Aí você tem uma proteína, que são os medidores biológicos, todo mamífero tem, que é a proteína CK, creatina quinase, todo jogador de futebol faz, que ela é tão precisa que ela prevê pré-lesão muscular. Caramba. Então, esse grupo fez a creatina quinase por amostragem de 400 bois. Não deu lesão. E se você perguntar aí, então puxar a cauda do boi lesiona? Lesiona? Não. Por quê? Porque a cauda é carne, é músculo. Se lesionar, para lesionar o osso que protege o sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico, que eles diziam que era o sistema nervoso central, mas era o periférico, qual é a diferença? O central, se você romper, você perde a mobilidade. O periférico não. Você tira o rabo e o boi continua andando. Isso. Para você chegar nesse sistema nervoso, você tinha que romper o músculo, depois a cartilagem, ali o osso, para chegar no sistema. Então, se rompesse o músculo, a creatina subiria. E ela não subiu. Então você prova que não há lesão muscular. Aí ele faz, mas o boi sofre estresse. Aí como é que você vai? Vamos arrumar um psicólogo pro boi? Não tem como, né? Aí vamos medir o cortisol. Dificultado de todo jeito. Todo jeito. Aí você vai medir o cortisol. O cortisol é o hormônio que mede o nível de estresse de qualquer mamífero. Qualquer um foi mamífero, o cortisol subiu, você está nervoso. Medimos dos bois, acredite. Não subiu. Então, por mais que você mostre as evidências científicas, pra você ter ideia, na vaquejada de bezerros, nós pegamos os bois mais fortes, depois que eles participaram da vaquejada, eles foram direto para o abate. Foi feito um levantamento se havia alguma lesão interna, porque tudo que a gente come é músculo. Isso. Picanha, contrafilé, tudo é músculo. Isso. Não tinha lesão nenhuma.
Diga aí, velho. Então o problema tava. O problema está no preconceito, o problema está no que se divulga, o problema está que essas pessoas que são contra, eles têm uma voz e conseguem disseminar essa falsa informação de forma muito mais duradoura e para muito mais gente do que nós. Tipo assim, eles queriam a todo custo censurar a vaquejada, digamos assim, né? Queriam acabar com a vaquejada. Querem até hoje. Querem até hoje. Querem até hoje. Então ainda corre um risco, doutor, de acabar a vaquejada? Esse processo ele está pendente de um recurso. Nós hoje temos muito mais segurança, porque nós temos uma Constituição que foi alterada no sentido de que a vaquejada ela pode ser praticada desde que observe o bem-estar animal. Nós temos hoje uma lei que diz que para que seja considerado que está sendo observado o bem-estar animal, basta que você siga à risca as regras criadas pela ABVAC, e aí se você seguir as regras, se você observar o bem-estar animal, você pode praticar a vaquejada pela Constituição. Então eles têm que mexer. É mais difícil você alterar essa realidade, mas ainda existe esse risco. Tanto existe que recentemente em Minas Gerais foi proibido não foi proibido no Distrito Federal, aí você tem que entrar com recurso, foi proibido no interior da Bahia, você tem que entrar com recurso e assim vai. Entra com recurso, né, doutor? Não sei se procede, entra com recurso e bota a vaquejada para ser chancelada pela ABVAC, né? Para ter profissionais, para seguir aquele regulamento, não é isso? Para ser considerada uma vaquejada legal, ela tem que ser chancelada pela ABVAC, porque existe uma lei que diz isso, existe uma portaria do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Planejamento e Abastecimento, que diz que o regulamento oficial que deve ser seguido é o da ABVAC. Então, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. E assim, a gente sabe, né, que tem muito, tanto cavalo como boi, que é bem tratado mais do que até gente, né? O pessoal trata bem pra caramba. Mineral, tratamento VIP. Tem algumas coisas que as pessoas não sabem. Talvez você não saiba. Boi de vaquejada só participa de uma única vaquejada. Em tese é isso. Você tem um ou outro que repete 2 vaquejadas, mas no máximo. Porque senão fica viciado, né? Ele aprende. Pra se defender. Ele aprende, ele não vai mais, não corre tanto, dribla, enfim, ele aprende. Então, tanto é que um requisito para vaquejada ser boa é que os bois nunca tenham corrido, né? Chama boi mobral. Então, assim, as pessoas acham que o boi que participa de vaquejada é como rodeio, que todo final de semana sai de um lugar para o outro para competir e que dali ele está num ciclo vicioso de todo final de semana tá participando daqueles eventos. E não é, ele participa uma vez, pronto. Pode até acontecer, né, doutor, de participar, né, Breno? O boi, tipo, de mais de uma vaquejada. Só que ele fica viciado e os vaqueiros reclamam, né? Porque vê que... Pode, mas usando o padrão chancelada, como ele falou aí, chancelada, a BVAC é muito difícil, né, doutor? É difícil, né? Você não vai hoje pra uma vaquejada, um grande evento, com um boi... Né? Eu não vou, você não vai. Pode passada. Eu não vou. Pode acontecer a repetição em eventos menores, né? Em vaquejadas menores e tal. Pode passar despercebido ali, né? Mas eu já vi uma vaquejada aqui de perto, os caras reclamando que o boi tá viciado. Geralmente é quando você perde, né? Aí você tem que botar a culpa em alguém. É verdade. A desculpa, né? A desculpa do vaqueiro é que uma boia dura. Boia dura. Já sabe, né? Quando perdeu o boi, né? 10-0. Eu sei, perdi esse final de semana agora.